vejo montantes, palavras com as quais o desejo arrisca, longes sob riscos, sob palavras de confronto, sob desejos de partes tabu, dispostos em profusão direta às razões mecânicas dos corpos que os direcionam. Eu vejo corpos ocupando espaços, ocupados por promessas esfíngicas, contrastadas por cada monumento submerso nos horrores dos anticorpos, dos reterritorializados, linearizados, edipializados. Promessas que confrontam por afirmar, que se afirmam por prometer, que tonificam frases, sintagmas do corpo, afirmação do espaço enquanto monumento ético das causas que por lá passaram. Passagens que dilatam as histórias que por lá surgiram, se inseriram, transvaloraram. De expressões constrangidas por uma voz aguda demais, rouca demais, ríspida demais, vindas dessa boca, desse rosto fino demais, marcado demais, arredondado demais, considerando de forma atropelada ideias imprecisas demais, disjuntivas demais, anárquicas demais. O que pensariam se, caso eu se optasse por coordenar-se por si própria, tomar da aventura a oportunidade de mapear, figurar e sintonizar cada gosto, euforia, paixão, dúvida, paisagem, esplendor versado na memória enquanto representação cósmica de quem você efetivamente é, pode, foi e seguirá sendo, contanto que com essa voz, essa boca, esse rosto, esse imaginário tão expansivo quanto transgressor, até o ponto onde humano, demasiadamente humano, será. Fala pessoal, Joe Walks, membro D. Hoje, dia 29 de janeiro de 2026. Feliz dia da visibilidade trans. Feliz dia nacional da visibilidade trans. É uma data que consigo não tão especial dentro do que se considera por uma generalidade de fatores extrínsecos a o que e o porquê efetivamente comemorado, a adesão massiva que se tem por quaisquer outra data e que não por essa e ou por uma outra. Eu acho que agora da visibilidade internacional e ou que da consciência trans, alguma coisa assim. Enfim, é interessante porque hoje, especialmente hoje no cenário, e eu queria poder dizer cenário político, mas é difícil situar dessa forma hoje, no cenário brasileiro, que é composto por quem se arrisca a querer procurar fazer política e por quem, na mais das vezes, divaga besteiraiada, moralista e o que se pretenda a moral, se discute talvez mais do que nunca sobre besteiraiada, moralista e o que se pretende a moral, tendo como intersecção temática a ocupação de pessoas trans em banheiros públicos em um shopping center.
eu se deveria considerar o nome de adolescentes e crianças que se digam trans em escolas públicas. É esse o nível da coisa, não vai muito mais longe. Na verdade, que no melhor dos casos, propostos por gente bem intencionada que reconhece o valor desses debates, dessas discussões, contrariando e procurando trabalhar com argumentos muito sólidos, absolutamente bem-vindos, em cima do 30 contra um da vez. E que, aliás, que merda, né? Que merda. É, não vou entrar aqui no mérito da coisa. Seria difícil tentar traçar um encalço ontológico até que se chegue no momento em que a gente está hoje. Visibilidade, sim, mas principalmente por uma espécie de canonização quantificativa de o que representam para todo e em todo o restante. Triste, né? Vai numa linha profundamente reacionária de criptografia do, 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 do sujeito, das identidades que perpassam o sujeito dentro de uma espécie muito mal categorizada, inclusive, de sociedade avançada, subdesenvolvida, etc e tal. Seria, e não vou me arriscar justamente por conta disso. É, acho, talvez eu esteja divagando, inclusive, porque é como se eu já tivesse dito isso há 2 anos atrás, quando eu me voltei a querer procurar fazer uma espécie de carta family friendly, LGBT queer friendly para quem quer que seja, e ou não só para quem quer que seja, mas especificamente para quem se vê num momento de extrema delicadeza acerca do âmbito familiar e de tantas outras circunstâncias advindas da má adesão desses mesmos estados civilizatórios e que, no mais das vezes, mal categorizados em cima de pessoas trans e da própria abstrationice que a transgeneidade representa para praticamente todos os setores, independendo do espectro político, independendo do partido. Porque até mesmo dentro do progressismo e de propostas pretensas a um tipo de desenvoltura um pouco mais afinada do que se vê, seja por parte dos marxistas e ou por parte até mesmo dos anarquistas, muita dificuldade de traçar com o aparato qualitativo de quem efetivamente se interessa, por exemplo, por teoria queer, ponto para os psicanalistas, mas eu já chego lá. Calma. E é claro que agora, por parte dos isentões, dos infames santrões e reacionários de extrema e de extrema direita, tecnocratas e positivistas, nenhum interesse real por validação e ou por debates que descambem dentro de uma proposta tão humanística quanto sistêmica de reavaliação acerca da coisa hoje dentro das tramitações também sistêmicas, evidentemente, institucionais e teóricas em torno do fenômeno, né, da fenomenologia trans. E eu simplesmente, sei lá,
do que compunha uma pessoa trans para começar a conversa. Segredo, promete não contar para ninguém. Órgãos e ideias muito bem estabelecidas acerca do que do que identifica aquela pessoa e do que conecta essa pessoa a uma realidade que funciona de tal modo a, pasme, afirmar ela enquanto ela, pessoa que trata de seu corpo e desta exatíssima mesma identificação, dado que pode optar por essa exatíssima mesma via. Assustador, eu sei, autonomia, arbítrio, flexões que remontam a capacidade do sujeito de produzir linhas dentro do que ele considera afetiva, efetiva, sentimental e teórica, retórica, abstratamente falando, filosófica, porque não política e ideológica. Meu Deus, quantas aberturas para um sujeito que pretende ter não só personalidade, mas também o reconhecimento crível de que essa personalidade pode ser gerida de várias e várias e várias e várias maneiras, em várias e várias e várias e várias instâncias. Que coisa maluca, não é mesmo? Mas é. E é por isso que pessoas trans existem, por isso que pessoas não binárias existem, por isso que pessoas estúpidas existem, né? Convictas de que esse mesmo arbítrio deva ser concedido num limiar restritivo pra caralho e que, consequentemente, lhe atribuiria todas as características de maior peso de quem se permite viver com intensidade, de quem reconhece esse arbítrio de maneira devida, porém com recompensas extras, como por exemplo um pedaço no céu ou eu não sei exatamente pelo que eles esperam pagando por cursos do Pablo Marçal, qualquer merda do tipo. Eu não sei, não é nem essa a intenção aqui, na verdade. Eu comentei sobre a psicanálise porque, e apesar de eu não conseguir delinear uma espécie de ontologia da transgeneidade no contexto socio-geopolítico no Brasil, eu ainda assim tenho para mim que digamos, a historicidade da disforia de gênero enquanto fenômeno denotativo do fenômeno e voltando em um termo que eu usei mais cedo da fenomenologia trans data de muito tempo e ainda que não dê muito tempo sob um ponto de vista geral, né, desde o início da humanidade até, enfim, né, avanços e avanços científicos, tecnológicos, etc. e tal, suficientemente distante do período em que estamos agora para que talvez se possa afirmar com um pouquinho de garantia, assim, que, olha só, existem, sabe, são sintomáticos de circunstâncias super críveis ao que compunha seja o entendimento identificativo do sujeito de si por si, mas também do período em que ele está, do lugar em que ele está, sabe, das experiências pelas quais ele passou. E para isso exemplifico com o que talvez e eu vou procurar desenvolver com um pouco mais de pormenúcia, até em um vídeo, porque não dedicar um vídeo, eu acho que super válido, e textos e ensaios que se Deus ou Oxalá ou qualquer coisa similar queira possam ser publicados, não sei, talvez. É, Memórias de um doente dos nervos. É tudo pretexto, tá? Porque depois de um período de muito gaslighting nas mãos de o que eu julgo um amigo, apesar de ser, no melhor dos casos, um mártir,
até que, enfim, pudesse tomar um pouquinho do tempo de um vídeo que tá bem longo, inclusive, mas enfim, Memórias de um Doente dos Nervos. Assíduos em psicanálise freudiana dirão, mas Joe Walks, o membro de o que tem de transgeneidade que o caso ele surgiu dentro da clínica e dentro do aparato psicanalítico, pretendendo quase que exclusivamente a um direcionamento bastante preciso de uma tal de esquizofrenia paranoica. Como traçar paralelos desse nítido caso de esquizofrenia paranoica com disforia e problemas talvez restritos ao âmbito da linguagem? Se Freud e tantos outros freudistas o fizeram com extrema cautela e bem, não preciso ir muito longe para situar o que eu considero como uma falta de cautela vinda do aparato freudista em especial, dado que se a gente volta no caso dos lobos, e se a gente pega o caso dos lobos e trabalha ele a partir de uma perspectiva esquizoanalítica, com aquele texto do Deleuze e do Guattari, Um Lobo ou Mais, chegamos à conclusão de que não só se repete, como não só segue formulaic em praticamente todas as considerações reestabelecidas por pretensos freudistas, consequentemente limitando as possibilidades de acesso e de, digamos, excitação do caso por perspectivas que caibam dentro dessas horizontalidades difusas, seja pela linguística e pelo que advém disso na leitura Wittgensteiniana dos próprios pressupostos lacanianos, ou até do Deleuze guattariano e ao guattariano deleuziano, se vê no campo das artes e por uma possibilidade crítica de leitura do que se tem tanto aqui quanto no caso dos lobos e em tantos outros também avaliados e continuamente reavaliados pelos psicanalistas, pelos freudistas e pelos lacanianos, etc. e tal. Não vou me estender aqui no caso de memórias, só deixo a recomendação e deixo a proposta também de não estigmatizar toda a experiência, se permitindo ao encucamento freudista, onde tudo e toda a mítica acaba por ser engendrada por um palavreado que, e mais uma vez, se repete, instrumentaliza e confunde o próprio entendimento que o leitor poderia ter, independendo de toda essa parafernália desagradável pra caralho que os psicanalistas, que os psiquiatras propõem desde bastante tempo. E brincadeira, mas você não é um mártir qualquer, você é o meu mártir. Te ama. Poderia, aliás, aproveitando aqui que deixo minha carta de amor aberta para o meu grandíssimo amigo Mindless, listar aqui os grandes nomes da transgeneidade e da teoria queer, por que não? Mas no que cerne a referencial sobre teoria queer, eu sou um ignorante. Desculpa, eu não li Judith Butler, eu não tenho essa pica toda, eu mal leio, eu ainda não fui alfabetizado. E quanto aos grandes nomes da transgeneidade, consigo pegar aqui um ou outro, talvez a Fenanemi, que também cosplayer, a Cat Kid, que é uma pessoa muito doce, troquei alguma meia dúzia de mensagens com ela ano passado, retrasado, e uma pessoa muito maravilhosa. Acompanhe ela, especialmente a música dela, que ela produz, de um ponto de vista estrutural, fonográfico, de extremíssima qualidade, hyperpop. Estamos juntos. Canal Transmissão, que parte de uma máxima super coloquial
não necessariamente pelos assuntos, mas pela maneira como desmiuçados, muito bacana, muito divertido. Me fugiu o nome da menina que apresenta, mas ela é muito carinhosa, muito gentil também, muito querida. É, eu colocaria o tempero drag, mas eu tenho o rabo preso por uma série de motivos e não coincide dentro da proposta grandes nomes da transgeneidade. Eu não entendo muito sobre drags. Eu acho que pode soar meio problemático. Eu não sei. Procura. A A-R-I-A, do canal Pibnut, que é canal de canal de jogo Extraction. Eu criei o hábito de me enfornar no submundo Extraction por algum tempo, principalmente em dezembro do ano passado, quando me voltei a Riders feito um cracudo completo, e ela era tipo a Santa Teresa de Calcutá do gênero. Eu gosto muito, tem muito carisma. Ela e a Gabi, a esposa dela. Um abraço pras lésbicas. Não pra todas, tem muita headfan lésbica chata pra caralho. Eu vou procurar fechar o vídeo então com um trecho de O Ano Solar do Jorge Batalha que eu julgo, apesar dos pesares, um ótimo sexólogo e um ótimo, por assim dizer, é, como que eu poderia definir, um ótimo arqueólogo da teoria queer, de o que resulta dali para muitos dos arcabouços difundidos nas estruturas investigativas por parte do Foucault. Não sei. Não vou cagar regra e nem me arriscar em conceitualização besta aqui, dado que devo ser o primeiro fudido a arriscar calcar o Jorge Batalha como um teórico queer. Mas vou ir por essa linha, porque eu só pago muito pau pro cara no fim do dia. Perfeito? Perfeito. Então, o Sol de O Ano Solar de Jorge Batalha. Trecho curto, mas enfim. Tal como o cadáver, no fundo do poço, situado ao fundo do céu, o sol responde a este grito desumano com o atrativo essencial da podridão. A natureza imensa parte as cadeias e vai afundar-se no vazio sem limites. Um pênis cortado, mole e sangrento, substitui-se à ordem natural das coisas. Nas suas dobras, onde ainda há magoados maxilares que mordem, acomodam-se pus, baba e larvas que enormes moscas foram lá deixar. Fecal, como o olho que pintaram no fundo de um vaso, este sol que passou a cintilar com um brilho cedido pela morte, sepultou sepultou a vida nas pestilências da noite. Eu adoro Jorge Batalha. Enfim, é só. Eu pretendia fechar o vídeo com Batalha pra dizer: olha só que legal, eu acho muito bom. Quero que considerem vias da leitura e de desconstrução do caso Schreber, não só como um caso psicanalítico, mas em muito sobre o caso de alguém que sofre de disforia de gênero e que interfere muitas das leituras que ele claramente procura estruturar no corpo do texto, nessas anedotas míticas e absurdistas, mas eu perco o fio da meada e reponho com o melhor da batalha. Que falta de vergonha da cara. Enfim,
Eu acho que isso é uma boa forma, uma forma desavergonhada, estúpida e que com promessas super pretensiosas de um vídeo rebuscado pra caralho sobre um texto que por si só enfadonho do início ao fim. Mentira, eu acho que tem muita coisa boa assim em Memórias, para além do que a gente pode transpor dali pra atualidade. é, Bem, para a atualidade do aparato clínico de modo geral e de todas as disputas situadas no interior do campo progressista acerca da transgeneidade e da própria ocupação de pessoas trans. Vou procurar dar cabo nisso e, do mesmo modo que procurar dar cabo ao vídeo de Pathologic que eu vim rolando já tem meses, meses e meses aqui. Falta leitura de Deleuze para esse tipo de coisa. Eu ainda não li Caosmose, nem Diferença e Repetição, e não sou nem exatamente a maior piriguete de esquizoanálise do mundo para discorrer com a intensidade com que os caras do Razão Inadequado, por exemplo, discorrem os assuntos em questão. Então, que fique para um outro momento. Enfim, um grandíssimo, um belíssimo, um mais do que gentil abraço para vocês, pessoas maravilhosas. Se desconformem quanto às suas identidades de gênero, repensem o que procuram deslocar intensiva e extensivamente acerca de seus desejos e de suas posturas que também desejantes, minhas potencialidades construtivas, disruptivas, desconstrutivas que vocês têm apesar de não saberem disso. Eu amo vocês, um bom feliz 2026 e até talvez Memórias de um Doente dos Nervos, um caso de disforia implodido por gente de extremo mau gosto.